Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Escolha Educação, né? Uma aula de Geografia. Eu sou o professor Paulo Mendes e você que está aí procurando conteúdos a respeito de Geografia Regional, mais especificamente de Geografia Regional da Ásia, esse é o canal e por aqui você vai encontrar várias aulas. Deixa eu já fazer aqui uma propaganda delas, né? Você vai encontrar uma aula específica falando das regiões como um todo, das regionalizações do continente asiático. Aí depois você vai encontrar uma sobre o Oriente Médio, uma outra sobre a Ásia Central, né? Esta sobre o Sudeste Asiático, uma sobre a Ásia Meridional. E aí, né, hoje eu estou gravando esta aula, hoje é dia 18 de junho, vai ficar faltando só uma aula sobre o Extremo Oriente. Então, né, se você puder curtir, você vai nos ajudar bastante aqui, ó. Nosso trabalho é um trabalho 100% voluntário e, portanto, assim, se nós pudermos chegar a mais pessoas, isso vai ajudar mais estudantes, tá certo? Então, bora aqui comigo, ó. Como todas as aulas, né, deste conteúdo, eu tenho sempre abordado aqui uma coisa importante, tá? Um conceito geográfico importante. O que é uma região? Uma região, ela é um recorte territorial feito a partir de uma identidade, de fatores que dão a este ponto do território uma determinada identidade. Então, quando eu estou falando de Oriente Médio, eu estou falando de uma região que tem particularidades que dão, né, identidade a este lugar. Ásia Central, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Extremo Oriente e Ásia Setentrional. Às vezes, a questão está relacionada única e exclusivamente um pouco à localização territorial, mas na imensa maioria das vezes, né, são fatores histórico-naturais, histórico-culturais, né, econômicos, que vão dar aí essa caracterização. Então, o continente asiático tem 6 regiões. O continente asiático tem uma área de mais de 44 milhões de quilômetros quadrados e mais de 4,8 bilhões de habitantes, a região mais populosa do mundo. E o Sudeste Asiático? Olha só, o Sudeste Asiático tem uma área de pouco mais de 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, nós vamos encontrar nesta porção territorial ou regional da Ásia, 11 países. Esses 11 países aí vão somar uma população, pelo menos em 2023, uma população de 618 milhões de habitantes. E aqui é importante destacar aquilo que você que está estudando, de repente você está lá, 9º ano, vendo esse conteúdo, ou você está revisando esse conteúdo por algum fator. Vamos lá. Temos um conjunto de países aqui continentais e temos os países insulares, ou seja, os arquipélagos. E, portanto, é importante destacarmos aí. Do ponto de vista populacional, assim, o que valeria muito aqui destacar? A Indonésia, 281 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do mundo. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes e, portanto, assim, com uma história muito rica, durante vários anos aí, processos de disputa e processos de independência e depois levados à questão do socialismo e que atualmente vem se desenvolvendo bastante. Tem várias particularidades. Eu não vou abordar muito as particularidades. A ideia aqui é te dar um panorama geral, ok? Então, 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, quase a metade do território brasileiro, divididos aí em 11 países, alguns continentais, outros insulares, ok? E mais de 600 milhões de habitantes. Do ponto de vista climático, então, importante pensarmos assim, quando eu estou olhando o continente asiático, e aí vou pegando a região do Oriente Médio, por exemplo, vou ter muita presença lá de climas semiáridos e desérticos. Aí quando eu vou para a Ásia Central, mais ou menos a mesma coisa. Só que quando eu vou chegando mais para o sul e sudeste da Ásia, aí eu vou tendo uma mudança bem significativa. Por quê? Porque eu estou mais próximo da linha do Equador. Então veja que eu estou numa faixa equatorial. E aí os 2 climas predominantes nesta região são os climas equatorial. E aí qual é a grande característica do clima equatorial? As médias térmicas são elevadas, Médias térmicas lá por volta de 30 graus. E uma grande quantidade de umidade, ou seja,
quase 3.000 milímetros anuais. Então, ele é muito quente e muito úmido, e ele tem baixa amplitude térmica. Então, as temperaturas não variam muito, que é típico de qualquer clima equatorial no planeta. E um outro clima, que é o clima tropical. Qual é a característica do clima tropical? 2 estações bem definidas. Então, ele tem uma média térmica um pouco menor do que a do clima equatorial, né? E tem duas estações bem definidas, verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Neste lugar, Sudeste Asiático tem uma particularidade, tem uma variação do clima tropical que é muito importante, que é o chamado clima tropical de monções, ou clima de monções. O que são as monções? Para lembrar, monções são ventos quentes e úmidos que sopram do mar para o oceano no verão e do mar para o oceano é ótimo, né? Do oceano para o continente no verão, né? E do continente para o oceano no inverno. Então, durante o verão, ele vai trazer muita umidade para este lugar, provocando chuvas torrenciais durante um longo período, e durante o inverno ele vai, né, ter uma estação seca. Por isso que é assim, ó, inverno, né, seco, e verão muito úmidos. Portanto, esses são os climas da região. E do ponto de vista da vegetação? Bom, se o clima é quente e úmido, a vegetação vai ser uma vegetação, né, predominantemente arbórea. O que é uma vegetação arbórea? É uma vegetação de grande porte. Então, nós vamos ter florestas equatoriais, tropicais, subtropicais e temperadas. Pegando as características básicas aqui, né? Floresta equatorial. São árvores de grande porte, densas, né? Então você tem uma densidade grande aí, um grande número de plantas neste lugar, ou de árvores nesse lugar, perenifolha. As folhas são permanentes, né? Significa o quê? Que ela não tem uma estação do ano em que as folhas caiam, tá certo? Então você tem na vegetação sempre com muita folhagem. E ela é latifoliada, folhas largas, área equatorial. Né? Então é diferente, por exemplo, de uma floresta que seja caducifólia, que aí vai ser típica de clima frio, né? Ou de clima indo do temperado para o frio. E, né, da floresta chamada de aciculifoliada, que são aquelas folhas fininhas. Aqui não, folha larga, né? Tem vegetação, tem folhas o ano inteiro. E aí o nível de evapotranspiração, que é aquela quantidade de água que a vegetação tira do solo e joga para a superfície não, que joga para a atmosfera, é gigantesca. Tá certo? E aí vamos lá, floresta tropical. Qual é a diferença entre a floresta tropical e a equatorial? Ela é muito parecida, né? Só que tem uma densidade menor. Então, floresta tropical para a gente, para servir de parâmetro aqui, a equatorial, floresta amazônica. A floresta tropical, a Mata Atlântica. E a floresta subtropical? Para a gente aqui, não, o que nós vamos ter? Quando vamos para a floresta subtropical, a mesma coisa vai acontecer na Ásia. Nós vamos ter uma variação menor de quantidade de espécies. Então, assim, nós vamos ter menos espécies. No nosso caso, nós temos, por exemplo, né, de floresta subtropical, a chamada mata de araucária. Tá certo? Então, assim, é isso que vai diminuindo. O mesmo vale para a floresta temperada. Tem, né, uma densidade menor aí, tem um número menor de espécies, porque a temperatura ela vai ficando diferente, principalmente no inverno, né? Os invernos são muito mais rigorosos nestas áreas temperadas, ok? Muito bem. Aí, fechando, fazendo uma síntese. Então, se eu tenho climas predominantes, equatorial e tropical, e florestas predominantes, naquelas florestas de grande porte, com vegetação ou equatorial ou tropical, né, ou mesmo que seja subtropical temperada, mas vegetação de grande porte, aí quando eu olho para o uso do solo, eu vou perceber que assim, ó, o que está em verde aqui, né, grande parte coberta por floresta, então vegetação florestal. Em algumas áreas, a exemplo de Mianmar, a exemplo do Laos, né, aqui do Vietnã, da Tailândia, do Camboja, temos o quê? Áreas agrícolas, então típico também, né? Área equatorial, área tropical, aí você vai ter grande umidade, com grande possibilidade de utilização destas áreas, a depender do quê? Das condições do relevo, a depender da altitude ou do nível de declividade do relevo. Mesmo naquelas áreas, nessa região da Ásia, é importante destacar, né, que mesmo naquelas áreas com maior declividade, o pessoal acaba fazendo aquela técnica do terraceamento.
para poder cultivar, né? Mas a rizicultura ela vai predominar aqui, rizicultura, cultivo de arroz, vai predominar em algumas áreas. Mas nós vamos olhar isso mais para frente, ok? Para fechar, tem vários rios, né? Tem vários rios, mas o rio Mekong, né, com quase 5.000 quilômetros aí de extensão, ele tem um papel fundamental e ele precisa ser abordado por aqui. Por quê? Porque assim como todo rio, ele vai servir, né, para abastecimento das populações locais, das cidades, né, por onde ele está passando, mas ele também vai ser importante para a geração de energia e para outras atividades econômicas de diversos grupos, principalmente aqueles grupos ribeirinhos, né, com atividade da pesca, ok? Então, nos últimos anos tem acontecido o quê? Uma, né, intensa construção de barragens, né, tanto no rio quanto em seus afluentes, por outras nações, como é o caso aqui da China, como é o caso do Laos, ok? Então, estas barragens, elas têm sido discutidas, né, questionadas gigantescamente por determinados grupos, ou difundidas aí como sendo importantes e serem discutidas, né, por todos os grupos. Por quê? Porque elas têm afetado bastante a dinâmica do rio, e aí, se afeta a dinâmica do rio, afeta a dinâmica das populações ribeirinhas. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Na medida em que eu estabeleço uma barragem, né, portanto, uma barragem para geração de energia, eu vou interromper, né, o processo chamado de piracema, que é aquele processo de migração dos peixes para o processo de reprodução, ou para a desova. E a partir daí, então, você tem todo um processo de alteração na dinâmica, né, da oferta desse produto que é extremamente importante para essas populações. Produto que eu estou dizendo aqui, no caso, o peixe, ok? Então, vale a pena ficar atento aí no rio Mekong. Inclusive, ó, não tenho nenhuma ligação com isso, mas a matéria em si, ela é boa, né? O material que foi produzido é boa. Tem uma série que foi divulgada pelo jornal não, pela revista eletrônica Fantástico da Rede Globo, falando sobre a origem da vida, que vai tratar sobre o rio Mekong. As imagens são muito boas e a qualidade do material também é muito bom. Então vale a pena, né? Para quem está aprendendo, para quem está buscando mais conhecimentos aí, vale a pena dar uma consultada, ok? Para fechar, aí nós vamos para uma síntese das características econômicas. Então, como é que é a agricultura nesta região? Então, esta é uma região que produz, uma região, né, de predomínio de clima equatorial e tropical. Então, vamos lá, ó, arroz, né, bastante intenso, borracha, aí você vai falar, opa, exploração de látex, daquelas florestas, né, principalmente florestas, a exemplo da floresta amazônica, né, que aqui é uma continuidade, uma vegetação muito parecida com ela. Óleo de palma, coco, banana, cana-de-açúcar. Então, ó, produtos equatoriais e tropicais, tá certo? E aí há um destaque bastante importante que a agricultura ou as atividades agropecuárias, né, elas vão utilizar grande parte da população economicamente ativa, ela que vai empregar grande parte da população economicamente ativa. Na agricultura da rizicultura, né, é fácil de entender por quê, porque ela é uma agricultura de jardinagem que é feita em áreas alagadas, então aí você não consegue mecanizar em função, né, do terreno ser um brejo, uma área, né, que você atola literalmente. E, né, precisa-se de grande quantidade de mão de obra. No caso do extrativismo, aí nós vamos ter o quê? Alguns países se destacam na produção de petróleo e de gás natural, como é o caso da Indonésia, como é o caso da Malásia e como é o caso do sultanato aqui, ó, de Brunei, um micro país, né, que é muito rico em função disso. E também, no caso de outros recursos minerais, a Malásia se destaca na produção de estanho e a Indonésia na exploração de madeira. E aí vamos lembrar, ó, floresta equatorial, floresta tropical, se tem muita exploração de madeira, algo, né, não está sendo muito bem feito ou não está sendo bem feito nesta região. Então, a devastação das florestas equatoriais nesta área do Sudeste Asiático também tem sido, né, um fenômeno bastante importante. E aí é importante destacar que essa devastação ela vai interferir nas mudanças climáticas, a exemplo daquilo que nós poderíamos falar em relação ao Brasil. Atividade industrial. Então, a manufatura ou a indústria, né, também merece destaque nessa região. Por quê?
porque esta região, principalmente alguns países como Laos, Camboja, Vietnã, vem recebendo nos últimos anos grandes investimentos, inclusive investimentos chineses, no sentido de melhoria de infraestrutura, ok? Então, estes países, de maneira geral, eles têm muita mão de obra, tá? E esta mão de obra é barata se comparado àquilo que acontece nos outros lugares da região. Então, aquilo que aconteceu em alguns lugares, vamos pensar assim, na própria China, lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, que muitas empresas migraram para aquele território, em função de, entre outras coisas, ele ter muita mão de obra e muita mão de obra barata, né, esses países do Sudeste Asiático hoje apresentam as mesmas condições. E por isso, assim, eles vêm recebendo grandes investimentos. Setores, né, como eletrônicos, automotivo e têxtil, são importantes aí, e aí de novo destacando, né? Eu já falei agora há pouco do Vietnã, mas falar da Tailândia, então principalmente o setor têxtil, que vai ocupar muita mão de obra, tá? E aí é importante destacar que as condições de trabalho não são lá essas coisas, muito pelo contrário, né? Tem muito trabalho aí com um nível de exploração gigantescamente alto. E, por fim, o turismo. Então, é uma região do mundo onde também o turismo tem desempenhado um papel fundamental na economia. A Tailândia tem tido um papel importante, ou para a Tailândia, né, o turismo tem tido um papel importante, a Indonésia a mesma coisa, a Malásia a mesma coisa. Então, o Sudeste Asiático, né, ele tem essas particularidades. E aí, vale a pena, para caminharmos para o final desta aula de hoje, chamarmos a atenção para o fato de que alguns países, né, do Sudeste Asiático, alguns do chamado Extremo Oriente, né, como é o caso aqui da Coreia do Sul, como é o caso de Taiwan ou Formosa, como é o caso de Hong Kong, e aí vai ter uma discussão, gente, eu não vou entrar no mérito aqui se Hong Kong é ou não país, né, porque na prática não é. Hong Kong ficou sob domínio inglês durante muito tempo e foi devolvido à China. Então, ficou sob domínio inglês desde a Guerra do Opium, foi devolvido para a China lá no final dos anos 90. Mas vamos lá, estes países apresentaram um enorme desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, se eu for pegar aqui, ó, Coreia do Sul, Taiwan, Formosa, Hong Kong, Singapura, esses países passaram a ser chamados de tigres asiáticos. Então, os tigres tradicionais, ou chamados tigres de primeira geração. Por que analogia com tigre? Pela ferocidade com que esses países conquistaram mercados consumidores, né, para os seus produtos, em âmbito regional e mundial. É só olhar o caso da Coreia do Sul e das marcas sul-coreanas presentes, né, em vários lugares do mundo, a exemplo do Brasil, e pela velocidade com que esses países, né, efetuaram ou efetivaram em seu processo de industrialização. Os chamados novos tigres, olha, então veja só, aquilo que aconteceu na Coreia do Sul, em Taiwan, Hong Kong, lá por volta de Singapura, por volta dos anos 70, foi acontecer por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, onde? Na Tailândia, na Malásia, né, na Indonésia. Então, nós temos aí uma grande mudança. E atualmente, né, daria para ter uma nova classificação ou uma nova categoria de tigres asiáticos. Então, seriam os tigres de terceira geração, como é o caso do Laos, como é o caso do Camboja, como é o caso do Vietnã. Ok? Então, eu finalizo por aqui esta aula, espero que ela tenha contribuído com o seu conhecimento, espero que ela tenha contribuído com a sua revisão, e aí te peço mais uma vez, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, se você, né, puder, curta aí essa aula, divulga para os seus amigos, a galera pode estar aí precisando, né, de um reforço para entender melhor esta região, tá certo? E já faço o convite, ó, veja as outras aulas também sobre Ásia, né, que estão disponíveis aí neste canal. E, por favor, dialoga aí comigo, diz aí o que você achou, né, comenta aí a aula, que isso ajuda muita gente aqui a melhorar a qualidade do nosso trabalho. Valeu? Grande abraço, fique bem, bons estudos e nos vemos em breve aqui no canal da Escolha Educação. Um abraço, até mais, tchau, tchau.